Padarã, que foi enviado pelo seu pai e a sua mãe, fugindo de seu irmão Esaú. A Bíblia diz que Raquel estava à beira de um poço, dando água para as ovelhas. E quando Jacó chegou, a Bíblia diz que ele removeu a pedra do lugar e deu de beber às ovelhas que ali estavam. Isto é muito importante, porque não adianta ter poço se não tiver força para poder remover a pedra de lugar. A Bíblia diz que Jacó remove a pedra de lugar e dá de beber às ovelhas. A terceira mulher foi Zípora, porque a Bíblia diz que quando Moisés estava fugindo do Egito e chegou em Midian, ele encontra Zípora com as suas irmãs, dando de beber às ovelhas. E a quarta mulher que a Bíblia diz que teve um encontro no poço foi a mulher samaritana, aonde encontra Jesus exatamente no poço. Jesus parou no lugar onde ele sabia que esta mulher ia. E quando ele para neste lugar, a Bíblia diz que ela chega para poder tirar água. E aqui existem algumas lições nesse texto que nós podemos aprender com esta mulher a partir de erros que ela cometeu e que nesta noite devem ser aplicados à nossa vida. Nós precisamos ter muita atenção. O primeiro erro que esta mulher ela comete é porque ela não imaginava que Jesus falaria com ela. Este foi o primeiro erro que ela cometeu, porque as vestes dos samaritanos e dos judeus eram diferentes. Quando ela vê aquele homem judeu ali na beira daquele poço, ela jamais imaginaria que aquele homem falaria com ela. Isto para nós serve de lição, para que nós entendamos que existem momentos no culto que nós achamos que, porque uma profecia não foi direcionada à nossa vida, Deus não está falando. E isso não é verdade. A partir do momento que você entra aqui, Deus está falando com você. A partir do momento que você ouve o louvor, Deus está falando com você. A partir do momento que alguém abre a Bíblia para poder pregar, Deus está falando com você. Talvez você ache que veio para louvar, talvez você ache que veio para poder satisfazer o convite de alguém, mas na verdade Deus está falando com você. A palavra de Deus está sendo dirigida à sua vida, e todas as vezes que a palavra de Deus é dirigida a alguém, existe um propósito de que Deus tem para cumprir na vida desta pessoa. Então não adianta fugir de Deus, seja na fonte, seja no poço, seja no trabalho, seja na igreja. A palavra de Deus vai até você e Deus vai falar com você nesta noite. Você só sai daqui sem resposta se você quiser. Você só sai daqui da mesma maneira que você entrou, se você quiser, porque o dono da vida está presente nesta noite. O dono desta igreja se faz presente nesta noite. A graça, o poder, a unção está liberada sobre a nossa vida. Ela achou que Deus não falaria com ela. E existem cultos que na nossa vida são justamente assim. Nós vemos para o culto sem a intenção de ouvirmos a voz de Deus, quando de repente Deus para tudo e decide comunicar ao nosso espírito. Quando de repente Deus começa a palestrar conosco e nos levar para o caminho da comunhão e da intimidade novamente. O Espírito de Deus não parou de falar, ele continua falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O problema não é Deus falar, o problema é nós queremos ouvir, porque nem sempre o que Deus vai falar está de acordo com aquilo que nós queremos ouvir. Deus não fala baseado na nossa vontade, Deus fala baseado na nossa necessidade. Portanto, talvez você nesta noite esteja querendo algo, mas Deus vai agir naquilo que você precisa, porque o propósito de Deus é preencher a lacuna na sua alma, encher você com o Espírito Santo, é abençoar a sua vida com base na tua necessidade. O Deus a quem nós servimos e está presente nesta noite suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus trouxe você aqui para poder falar com você. Deus trouxe você aqui para poder ministrar ao seu coração. O segundo erro que esta mulher cometeu, ela cometeu o erro de acreditar que o poço era a única fonte, era o único lugar que poderia haver água para a sua vida. Ela acreditava que aquela era a herdade que
Jacó cavou e o poço era único. Somente no poço eu posso ter água. Jesus deu àquela mulher um outro caminho para mostrar que não é só do poço que sai água. Jesus é aquele que tem o poder de lhe dar a água da vida. Talvez você entrou nesta noite dizendo no seu coração que somente se acontecer isto, Deus pode me abençoar. Somente se Deus abrir aquela porta, Deus pode me abençoar. E é um engano de alguém que acredita que Deus só pode fazer alguma coisa partindo de um lugar só. Pelo contrário, o Deus a quem nós servimos não é uniforme, é multiforme. Deus tem várias formas de agir. Ah, mas Deus não usou fulano para me abençoar. Deus pode trazer de longe, como foi dito aqui. Deus pode incomodar alguém, como foi dito aqui. Eu quero profetizar nesta noite que Deus vai incomodar alguém a respeito da tua vida. Deus vai fazer alguém perder o sono para poder te abençoar. Deus vai trazer à existência aquilo que não existe pelo poder da sua palavra. Alguém vai ser incomodado para trazer uma providência para a sua vida. Pare de acreditar que Deus só tem um caminho e uma maneira de agir. Deus pode fechar esta porta que você está e pode abrir uma maior. Deus não quer que você fique na dependência de um poço. Deus não quer que você fique na dependência de uma pessoa. Deus não quer que você fique na dependência de um local. Ah, mas tem que ser fulano, mas tem que ser Beltrano. Quem disse? Deus quer que você dependa dele. Pare de brigar por causa do poço e deseje fluir na fonte que Deus tem para a sua vida. E qual é a diferença, Gabriel? É que a água do poço é uma água parada, a água da fonte é uma água contínua. O que você bebe do poço está ali parado, mas o que Deus tem para a sua vida é continuidade. O poço é poço ontem, é poço hoje e será poço amanhã. A fonte não, a fonte é fonte hoje. Amanhã ela é córrego, amanhã ela é rio, amanhã ela vai para o mar. Eu vim aqui liberar uma palavra sobre a vida de alguém. Deus não te quer parado, Deus não te quer estagnado. Você é poço ontem, você é poço hoje, será poço amanhã. Mas com Deus você vai ser fonte hoje. Amanhã você é córrego, depois da manhã você é rio, e depois você deságua no mar. Eu vim profetizar a alguém que a sua vida não será estática e nem parada. Deus vai colocar a tua vida em movimento. Deus vai colocar a tua vida em ação. Deus vai colocar a tua vida no circuito do milagre. Não é sobre poço, é sobre fonte. Vire para quem está ao seu lado com carinho e respeito e diga: Deus, diga mais forte, Deus não tem um caminho só. Diga: Deus é especialista em te dar caminhos novos. Ela diz para Jesus, aleluia: como sendo tu judeu, pede a mim de beber, que sou samaritana. Ela diz para Jesus: o Senhor não tem com quem tirar água. Levante o candarabia. Irmão, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. O Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Aleluia. Jesus diz para aquela mulher: aquele que beber da água que eu lhe der. E você está olhando dizendo: como é que vai tirar água se ele não tem corda? Como é que vai tirar água se ele não tem bacia? Pergunta para Elias: como é que come pão e carne se não tem como comer pão e carne? Pergunta para Elias quando ele chega na casa da viúva e pede bolo em um momento de crise, um momento de prova, um momento de luta. Deus é especialista em fazer essas coisas. Deus, numa câmara de ancião. Pastor Diego, eu vim liberar uma palavra profética. Poderia ser mais simples. Deus poderia dar pão para Elias comer, mas no meio da guerra, no meio da crise, Deus vai preparar bolo para o profeta. Deus vai dar mais do que o profeta. Ah, mas eu não
se tira coisas sobrenaturais com coisas naturais. A água que nós buscamos aqui não depende de corda. A água que nós buscamos aqui não depende de caçamba. A água que nós buscamos aqui não depende de advogado. A água que nós buscamos aqui não depende de juiz. A água que nós buscamos aqui não depende de desembargador. A água que nós buscamos aqui não depende de médico. A sentença que é liberada aqui é aquele que manda no juiz, é aquele que manda no advogado, é aquele que manda no médico, é aquele que é ele manda. E alguém está dizendo como é que ela vive se ela não tem condição de viver, como é que ele testemunha se não tem condição de testemunhar, porque quando Deus quer liberar algo sobre a vida de alguém, não precisa de corda e nem de balde. Para de ficar olhando para a corda e para o balde e achar que tem que ser desse jeito. Eu vim aqui liberar uma palavra profética. Deus vai virar do avesso, Deus vai mudar o quadro, mas não vai ser pelo balde e nem pela corda. Vai ser milagre, vai ser milagre. Só você é abençoado se Deus me colocar lá. Só você é abençoado se acontecer isto. Nós não podemos aumentar o poder de Deus em nada, mas podemos diminuir. A falta de fé impede Deus agir por acreditar que Deus só pode fazer tudo de uma maneira só. E se Deus quiser te dar um caminho novo? E se Deus quiser te dar uma ideia nova? E se Deus quiser renovar o teu entendimento hoje? Eu vim aqui profetizar alguém, porque Deus não tem dificuldade em abrir caminho no deserto. Ah, Gabriel, mas eu fui demitido. Deus vai te dar uma ideia nova. Aleluia. Ah, Gabriel, mas eu passei. Deus vai te dar uma ideia nova. Eu estou falando de fonte, não é poço. Eu não estou falando de coisa parada. Sabe por que eu estou pregando aqui? Sabe por que você está ouvindo a minha voz? Porque um dia alguém teve a ideia de fazer um microfone. Sabe por que essa Bíblia está apoiada aqui? Porque alguém teve uma ideia de fazer uma mesa. Tudo começa com uma ideia. Aleluia. Você está calçando sapato porque alguém estava descalço e dizer: por que não faz um calçado? Eu vim dizer para alguém que não se começa pronto. O que Deus vai entregar para esta igreja não está pronto. É uma ideia, é um projeto, mas em cima eu estou tomado pela glória de Deus aqui. Eu vim dizer que começa pela ideia, mas o Deus que deu a ideia vai dar o cumprimento, vai dar o recurso. Por quê? Porque aquele que começou a obra, 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 Deus vai te dar uma nova ideia. Eu não sou poço, não. Eu sou fonte. Diga para ele: eu não estou parado, eu estou em movimento. Terceiro erro desta mulher. A Bíblia diz que ela vira para Jesus e diz: és tu maior do que Jacó, que cavou o poço e deu de beber aos seus filhos e ao seu gado? E existem pelo menos 3 motivos porque Jesus é maior do que Jacó. Primeiro motivo porque Jesus é maior do que Jacó: porque Jesus, para adquirir aquilo que era do Pai, ele não tomou nada de ninguém. O princípio que Deus estabeleceu é conquistar pelo sofrimento. A cruz foi o caminho de Deus para a exaltação do seu Filho e para o cumprimento da justiça. Não teve negócio. Foi sacrifício, foi choro, foi dor. Segundo, Jesus não tem a mesma característica de Jacó. Ele é superior em Jacó, por quê? Porque havia entre os irmãos alguém que Jacó amava mais do que um ou do que outro. José era o mais querido, mais do que Simeão, mais do que Levi, aleluia, mais do que Judá, mais do que Tamar. Mas a Bíblia diz não, que Deus não faz acepção de pessoas. E aqui não tem filho preferido. Aqui tem quem se aproxima mais. Aqui tem quem adora mais. Aqui tem quem entrega mais. O nível do culto não é determinado pela preferência que Deus tem ao teu respeito, mas por aquilo que você entrega a Ele.
O que vai determinar se você sai daqui hoje do jeito que você entrou ou sai diferente é o que você vai fazer aqui dentro. Se você veio para entregar, se você veio para lançar, se você veio para derramar, então derrama, aleluia. Derrama e entrega nesta noite aquilo que você veio. Deixa eu ver quem veio entregar o resto. Aleluia. Jesus é maior do que Jacó na terceira dimensão. E o que, Gabriel? Porque Jacó teve bênção para Simeão, Jacó teve bênção para Isacar, Jacó teve bênção para Levi, Jacó teve bênção para os seus irmãos, para José, Jacó teve uma bênção dobrada. Os dois filhos de José assumiram o lugar, Efraim e Manassés, ou seja, na casa de Jacó teve mais bênção para um do que bênção para outro. Na casa de Abraão teve desigualdade. Por que, Gabriel, teve desigualdade? Porque teve bênção para um e não teve bênção para outro. Na casa de Isaac teve desigualdade. Por quê? Porque teve bênção para um e não teve bênção para outro. Na casa de Jacó, a mesma coisa. Mas o Senhor que está presente aqui, Ele tem bênção. Não é só para um, não é só para dois, não é só para três. Se você crê, Ele é maior do que Jacó. Sabe por quê? Porque Ele te abençoa hoje, amanhã, abençoa de novo. Ele te abençoa depois da manhã. Ele cuida de você depois da manhã. Ei, querido, Abraão começou e terminou. Aleluia, Isaac começou e terminou. Jacó começou e terminou. Mas o Cristo que esta igreja serve está presente em Cristo. És tu maior do que Jacó, que cavou o poço, que deu de beber aos seus filhos. Jacó, aquilo que ele fazia estava ligado ao benefício da sua casa. Esta mulher não entendia que quem estava falando com ela era maior do que Jacó. E não só maior do que Jacó, era maior do que Isaac. Não só maior do que Isaac, era maior do que Abraão. O mesmo Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu gosto dessa palavra porque essa palavra define quem Ele é. O eu sou está presente aqui nesta noite. O eu sou está acima de todas as coisas. E por que Ele pode ser chamado de eu sou sem engrandecê-lo? Na verdade, você só está falando a verdade, porque o único que é Ele. Ele é o eu sou. Ele é o maior de todos. Ele está acima de todos. Ele merece honra, glória e louvor. E se você veio nesta noite adorá-lo, por favor, levante a sua mão por um minuto. Por um minuto nesta noite. Por um minuto. Eu vim profetizar e dizer a alguém que Ele é maior do que tudo e todas as coisas. Ele é maior do que Jacó que cavou. Aleluia! A fonte, a água dele, a água do poço de Jacó saiu porque foi cavado. A água do lado de Jesus saiu porque foi ferido. Jesus sendo ferido na cruz do Calvário, a Bíblia diz que quando o soldado estendeu a lança e o feriu, saiu dele água e sangue. O sangue para perdoar e a água para limpar. Aquela água que saiu dele forma-se um rio e passa aqui na Efatá na noite deste dia para poder limpar. Eu vim aqui dizer a alguém que Ele é aquele que pode mudar a história da sua vida. Aquele que beber da água que eu lhe der. Não é beber da água, é da água que Ele dá. Não é beber da água, é da água que Ele entrega. Esse não terá mais sede. Onde estão os adoradores aqui nesta noite? Levante a sua mão em nome do Senhor Jesus. Levante a sua mão em nome do Senhor Jesus. Levante a sua mão em nome do Senhor Jesus. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Levante a sua mão em nome do Senhor Jesus. Ele é maior do que o problema. Ele é maior do que a doença. Ele é maior do que a enfermidade. Ele é maior do que o desemprego. Ele é maior do que a guerra que você está vivendo. Ele é maior do que tudo que está passando. Se você quer isso, então por favor, por um minuto, a tua mão levantada, diga glória. E quem disse glória, diga aleluia. Quem falou aleluia, diga línguas estranhas. Porque Ele merece ser adorado. Gabriel, mas a porta não abriu. Adora antes de abrir. Mas a situação não mudou. Adora antes de mudar. Mas a cura não chegou. Adora doente mesmo. Adora cansado mesmo. Adora do jeito que está. Porque a adoração vai abrir os seus
Jesus não estava ciente da sua vida particular. Primeiro, ela diz: tu não tem com que tirar e o poço é fundo. Quando Jesus apresenta a água que não tornaria mais sede, ela diz: dá-me de beber desta água. Sabe por quê? O desejo de quem está no poço é que o que Deus faça na sua vida seja para nunca mais fazer. Só que Deus não quer te entregar algo para que você valorize mais o que Ele te entregou do que quem Ele é. É por isso que Jesus promete para ela: aquele que crê no que eu estou dizendo, vai se formar dentro dele uma fonte, porque ela quer a água que não dá mais sede, ela quer o externo, e Jesus quer o interno. Ela quer aquilo que bebe-se e não precisa mais beber. Ela quer a independência do poço. Jesus quer colocar no coração dela a dependência por Ele. Sabe por que muitas vezes portas não se abrem na nossa vida, situações não são mudadas na nossa vida? Porque Deus sabe que se mudar, o espírito da dependência vai embora. Paramos de depender, paramos de buscar, e que Deus nos guarde de depender de algo para estar aqui nesta noite. Que a vida da entrada neste culto seja por gratidão e não por necessidade. Eu quero profetizar na sua vida que você entrará dias aqui nesta porta e não vai ser para pedir nada, vai ser só para agradecer. Eu vou repetir de novo porque pouca gente entendeu. Vai ter dia que você vai sair de casa e vai dizer: Jesus, eu não vim pedir, eu vim agradecer. Porque vai ser tanta bênção, tanto milagre, tanta vitória, que você vai ter motivos para poder agradecer mais do que para poder pedir. Jesus estava a par da vida particular daquela mulher. Quando ela disse: me dá desta água, Jesus vira para ela e diz: chama teu marido. Jesus sabia que ela não tinha marido, já tinha tido 5 e agora o que tinha não era dela. Só que não adianta ter coisas e não ter a vida transformada. O propósito de Deus é o que foi dito aqui através do pastor Diego. Deus quer transformar a sua vida. Mais do que um culto, Deus quer uma transformação. E aonde a transformação acontece? Quando a mentira vai embora, quando o que está oculto vai embora e fica a verdade. Sabe por quê? Ela viu Jesus como homem, ele pediu água para ela beber. Agora ela estava conhecendo Jesus como profeta. Como profeta, ele disse: tu tiveste 5 e agora o que tu tem não é teu. O espírito da profecia está aqui nesta noite para dizer que tudo que não é teu precisa sair, para aquilo que Deus tem para a sua vida chegar. Jesus vira para aquela mulher e oferece água para ela. Sabe o que é interessante, pastor Diego? É que Jesus promete água para ela, mesmo sabendo que ela teve 5 maridos e o que tinha não era dela. Sabe o que significa isso? O Cristo que está aqui já fez a promessa sobre a tua vida. Só precisa você se posicionar e alinhar a sua vida com a promessa. Ou Deus já liberou a palavra. O que Deus tem para poder fazer já está liberado. Deus já abençoou, já decretou. E o que eu preciso fazer é obedecer aquilo que Jesus está dizendo. Porque o Senhor desta igreja sabe a tua vida particular. Aqui no púlpito é uma coisa, aqui na igreja é uma coisa. Só que o particular é que revela a nossa essência. E por trás do poço está Jesus dizendo: eu sei a tua vida, eu sei aonde precisa acertar, eu sei aonde precisa corrigir, eu sei aonde precisa melhorar. E tudo passa pelo reconhecimento de quem você é e de quem Ele é. Ela percebe que quem está falando com ela não é um homem comum, quem está falando com ela é um profeta. Depois aquela mulher vira para Jesus e comete o 5º erro da sua vida. Ela diz: os nossos pais diziam que se deve adorar aqui, e vocês dizem que deve adorar lá. Sabe qual é o erro daquela mulher? É acreditar que a adoração está ligada somente ao local. Não é o local, é o adorador. Jesus vira para ela e diz: a hora vem e agora é. E não é neste monte, nem aqui, nem acolá, mas a hora vem, agora é, em que os
verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque mais do que o lugar da adoração é um adorador. É um adorador que faz o local da adoração, e não o local da adoração que faz o adorador. Por quê? Porque quem é adorador não depende de local, adora em qualquer lugar. Não é o templo que me motiva a adorar, é a presença de quem está no templo. E se a presença de Jesus está na minha vida, independente de onde eu estiver, eu vou manter a minha adoração a Ele. Eu vou repetir para você entender: a hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Quando Jesus está dizendo que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e verdade, é porque tem muita gente adorando na carne. E a adoração na carne não rompe o céu. O que rompe o céu é a adoração no espírito. Porque a adoração na carne é uma expressão corporal. Agora a adoração no espírito é um quebrantamento interno. E ele está dizendo: quem adora em espírito, adora também em verdade. A sinceridade é o que move o coração de Deus. E nesta noite, talvez seja a oportunidade de alguém dizer para Deus: Senhor, eu